Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um CBO Live, um ambiente interativo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Hoje, segunda-feira, 16 de abril de 2018, temos o privilégio de participar de mais esse evento. Eu sou Nilton Andrade Júnior, seu colega oftalmologista, e agradeço a honra de mais essa oportunidade. E você, para participar diretamente enviando sua pergunta ou comentário, basta clicar www.cbolive.com.br. Sua participação é muito importante para tornar esse ambiente cada vez mais interativo. Como palestrante de hoje, temos grandes amigos que vão abordar importantes temas da retina, e para dar início às aulas, convidamos o professor Magno Ferreira, que irá falar sobre catarata e retinopatia diabética. O que esperar nestes casos? Professor Magno, além de um grande colega, além de um grande ídolo da retina no Brasil, presidente da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, professor associado, chefe do Serviço de Oftalmologia e Retina in Vitro da Universidade Federal de Berlândia, mestre e doutor em oftalmologia pela Unifesp, pós-doutorado na USC Doheny Eye Institute, Los Angeles, Califórnia, e MBA pela FGV em gestão da área de saúde. Professor, seja muito bem-vindo, a casa é sua, o microfone é seu. Obrigado, Nilton, é um prazer estar aqui com todos vocês. Tá me ouvindo bem aí? Alto e claro, excelente. É um prazer estar aqui, eu acho que, assim, é muito boa essa ideia do CBO de fazer essas aulas, essas discussões, né, na verdade, interativas, e a gente fica super feliz de poder contribuir com o nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né? Eu vou falar, é um tema que normalmente a gente não aborda muito em aulas, mas assim, é uma coisa nova, eu achei até que tinha essa aula pronta e descobri que não. Tá me ouvindo aqui? Tá me ouvindo bem? Perfeito, tá ótimo. A Imagens, sons, perfeitos. a imagem da aula tá aí? Tá sim. Ótimo. Então, assim, o tema que me coube hoje foi falar sobre catarata e retinopatia diabética, o que esperar nesses casos, né? Bom, a diabetes, como todos nós sabemos, há um aumento da prevalência pelo crescimento da população, envelhecimento, sedentarismo e obesidade. Prevalência global em 2000 era de 2,8%, e espera-se em 2030 de 4,4%. O que isso representa em termos de pessoas, de população? Ela irá de 171 milhões de pessoas em 2000 para 366 milhões em 2030, ou seja, teremos mais do que a população americana de diabéticos no mundo. Globalmente, a catarata é a principal causa de cegueira, afetando 18 milhões de pessoas. Qual que é a importância disso em relação ao paciente diabético? Quer dizer, a catarata é de 2 a 5 vezes mais frequente em pacientes diabéticos. Possui significante impacto na população ativa. Por quê? Porque a retinopatia diabética, ela comete o indivíduo normalmente de 20 a 60 anos. Então, o diabético tem catarata muito mais precocemente, né, pelas mudanças metabólicas que ele tem. Então, ele normalmente, a catarata e a retinopatia, elas vão estar atuando numa época que o indivíduo é economicamente ativo. Então, isso tem uma repercussão muito grande em termos sociais e econômicos, né? 20% das cirurgias de catarata são realizadas em pacientes diabéticos. O Wisconsin Study, ele identificou em 10 anos 27% de cirurgia de cataratas em pacientes com diabetes mellitus de início precoce e 44% em pacientes de início tardio. Esse início precoce tardio, eu não sou endocrinologista, mas basicamente é abaixo de 30 anos, né, o paciente que a gente chamava de diabético tipo 1, e o diabetes tipo 2, né? Então, seria 27% no diabetes tipo 1 e 44% no diabetes tipo 2. Fatores de riscos. A hiperglicemia está associada com perda da transparência do cristalino de uma maneira cumulativa. Você tem uma diminuição rápida dos níveis séricos de glicemia em pacientes com hiperglicemia acentuada, pode induzir temporariamente a opacidade de lente e edema, bem como hipermetropia transitória. Bom, quando indicar cirurgia de catarata, né?
No passado, esperava-se a acuidade visual estar entre 20/100 a 20/200. A tendência atual é de indicar precocemente quando podemos avaliar e tratar o edema de mácula diabético, se presente, e a retinopatia diabética proliferativa. O problema de você esperar muito tempo é que quando você espera muito tempo para tratar, para fazer essa cirurgia de catarata, o paciente, às vezes, ele está com edema de mácula importante, ele pode estar com uma forma proliferativa, e, às vezes, é difícil de você identificar pela opacidade do cristalino. Considerações pré-operatórias, isso é extremamente importante, quer dizer, um controle adequado da glicemia, ausência de infecção ocular ou periocular. O paciente diabético, a gente sabe que tem maior chance de apresentar endoftalmite, isso que é uma complicação mais temida, né? A endoftalmite e a hemorragia explosiva são as duas mais importantes, assim, as mais temidas do cirurgião de segmento anterior e nós também, cirurgiões de segmento posterior. O cirurgião deve ser experiente, quer dizer, quanto menos intercorrências tiver numa cirurgia de catarata nesses pacientes, melhor para o próprio paciente. Uma boa microscopia, gonioscopia, quer dizer, você tem que ver se o paciente não tem neovasio de íris ou ângulo, exame de fundo de olho, né? Angiofluorescentografia, OCT e ultrassom somente para casos seletos. Pacientes que apresentam a forma proliferativa devem ser submetidos a panfotocoagulação prévia. A cirurgia extracapsular, hoje em dia, é uma cirurgia que a maioria das pessoas não fazem mais. Então, a cirurgia hoje de eleição é a facoemulsificação, o resultado visual é melhor, você tem uma menor inflamação, a menor necessidade de capsulotomia, a lente deve ser implantada no saco capsular, lentes hidrofóbicas de acrílico, né, por ter uma menor índice de opacificação, e, além do mais, essas lentes, se você precisar usar óleo de silicone, elas não têm tendência a absorver esse óleo e aí causar aquelas gotas de óleo de silicone na própria lente, né? Durante a cirurgia também, lentes hidrofílicas, elas costumam ficar muito embaçadas durante a cirurgia de vitrectomia e atrapalha bastante a gente. Diâmetro óptico deve ser uma lente de um diâmetro um pouquinho maior, porque você teria maior visibilidade da periferia da retina quando comparado com as lentes menores. Então, de 6,5 milímetros. Prognóstico. Recentes estudos demonstraram baixas complicações e prognóstico visual favorável, principalmente quando a faco era realizada. Sem retinopatia ou leve, o prognóstico é semelhante aos demais pacientes. Com retinopatia diabética importante, ou edema de mácula clinicamente significativo, isquemia macular ou tração com baixa acuidade visual pré-operatória, 20/200 ou pior, o prognóstico costuma ser ruim. Cirurgia combinada. Avanços na cirurgia de retina e catarata e associação de opacidade do cristalino e retinopatia diabética, bem como a cirurgia transconjuntival, levaram aos procedimentos combinados. O que é isso? Quer dizer, quando o paciente normalmente de catarata, de retinopatia diabética, normalmente ele tem uma catarata associada. E a própria cirurgia transconjuntival, onde você, na verdade, não abre a conjuntiva, então você trabalhar a base do vítreo muitas vezes fica muito complicado nesses pacientes fáscicos, né? Então, assim, a cirurgia combinada, muitas vezes, ela ajuda bastante durante o procedimento, né? Deve haver uma seleção cuidadosa dos pacientes para esses procedimentos. Bom, aqui é só um resumo rápido, assim, do que o DRCR-NET tem sobre diabetes e catarata. O DRCR-NET talvez quem mais publica e mais atua na área de retinopatia diabética, é americano, né? Então, assim, ele basicamente, ele te dá ele tem vários estudos em várias áreas, desde tratamentos farmacológicos, vitrectomia pro edema de mácula, e corticoide, anti-VEGF, tem também esse tema diabetes e catarata. Então, eu peguei algumas coisas só para a gente dar uma pincelada do que o DRCR-NET fala sobre isso, né?
Bom, a diabetes mellitus aumenta a incidência de cataratas, a gente já viu lá atrás, né? O diabetes mellitus tipo 1 também estão sujeitos a taxas maiores de cirurgia de catarata em relação aos controles, variados por idade, sem diabetes. Nos Estados Unidos, são realizadas mais de 1,5 milhão de cirurgias de catarata, e desse total, pelo menos 15% são diabéticos. Dados significativos limitados sobre os resultados da acuidade visual e a incidência de desenvolvimento ou progressão do edema macular após a cirurgia, incluindo olhos com ou sem edema macular no momento da cirurgia. E alguns relatos, casos com e sem edema de mácula diabético no momento da cirurgia são combinados, o que limita a interpretação dos resultados. Antes da facomicicação, a cirurgia de catarata com a técnica extra ou intracapsular eram considerados fatores de risco para a retinopatia diabética. Realmente, a cirurgia de catarata extracapsular, e principalmente a intra, que era muito mais agressiva, ela levava a uma perda dessa barreira hematoacosa ali, então tinha uma inflamação muito maior e os resultados eram muito piores e pioravam normalmente o quadro de retinopatia diabética. Hoje, com a facomicicação, incisão pequena, teoricamente você tem uma redução dessa inflamação e o risco de piora e o aparecimento da retinopatia diabética. A taxa relatada de progressão pós-operatória da retinopatia diabética variou, aí os estudos são muito discrepantes, né, de 12% a 56%, muito maior do que esperado. No entanto, o aumento do risco da progressão após facomicicação, além da taxa de progressão que seria esperada, na ausência de cirurgia de catarata, permanece impreciso. Quer dizer, os estudos não são muito conclusivos, porque são estudos, normalmente, que não têm uma evidência muito grande, né? O edema de mácula diabética, ele pode ocorrer de duas formas, né? Pela formação dos microaneurismas ou pela alteração da barreira hematorretiniana externa, que é o epitélio pigmentado da retina. Bom, eu vou dar uma pulada, porque meu tempo está ficando assim, bem escasso, eu vou mostrar só um vídeo aqui para vocês. Pode ficar bem à vontade, professor. Não, porque, na verdade, pelo meu cronômetro aqui, está faltando 3 minutinhos, né? Então, não se aperrei, não. A gente não vai brigar, não. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, para dar tempo da gente dar uma discutidinha, ver o que o pessoal tem dúvida e tal. Então, aqui são 2 casos, né? Esse primeiro caso aqui é um paciente diabético, com retinopatia diabética proliferativa, descolamento tracional da retina, né? Uma catarata também associada. Então, nós fizemos uma cirurgia combinada. Ele tem um descolamento misto, porque ele tem rotura no polo posterior. Esse caso de baixo tem uma catarata muito densa, com hemorragia vítrea bem acentuada. Então, é uma catarata que a gente percebe que é uma catarata 3 cruzes em 4 aí, né? Um cristalino bem durinho. Então, assim, essa cirurgia de baixo vai ser feita com a lente no saco capsular, né? E a gente normalmente aspira essa metil que fica debaixo da cápsula posterior, da lente, né? Entre a lente e a cápsula, e depois permanece com o metil durante o procedimento, né? Para que no final do procedimento a gente tira depois da troca fluido gasosa, depois de terminar a cirurgia de catarata, né? Aqui em cima é uma cirurgia relativamente complexa para casos de retinopatia diabética, né, onde você tem um descolamento misto, né, com 2 roturinhas aqui na parte superior. A gente libera todas essas trações, deixa somente aquele tecido sobre a retina, né, para que possa ser, muitas vezes, removido até com pinça. E antigamente a gente usava muito mais tesoura, né, nesses casos. Hoje, com os sistemas transconjuntival, as cirurgias valvuladas e com sistema de 23, 25 ou 27 gauge, então você consegue fazer isso. Aqui mostrando um peelingzinho da membrana limitante interna, né, um paciente que tinha um edema de mácula diabética, tinha tração nessa região aí.
Esse caso especificamente, às vezes eu faço com ou sem perfluorocarbono, né? Nesse caso especificamente, aqui eu estou fazendo a cirurgia com perfluorocarbono. Esse paciente era olho único, ele tinha, no outro olho ele foi operado em outro serviço e teve um glaucoma neovascular e perdeu a visão por esse glaucoma neovascular, né? Foi feita aí no final, depois de complementado o laser, a gente faz uma troca fluido-gasosa e termina com gás SF6 na cavidade vítrea, né? Bom, em resumo, o número de pessoas com diabetes mellitus está aumentando exponencialmente, né, como nós vimos anteriormente. Diabéticos nem sempre apresentam a mesma evolução dos não diabéticos após a cirurgia de catarata. Tratamentos farmacológicos permitiram um procedimento mais seguro e efetivo nos pacientes diabéticos e atenção especial à parte clínica e ocular é necessária. Normalmente, os pacientes que evoluem mal são aqueles pacientes que têm hemoglobina glicada acima de 9. Então, são pacientes que têm um controle irregular da doença, né? O Jorge vai falar sobre edema de mácula diabético, que é um tema do nosso dia a dia, né? Então, assim, um tema muito menos árduo para a gente falar, e ele vai falar sobre os tratamentos farmacológicos, que é o que mudou realmente nos últimos anos aí para tratar esses pacientes diabéticos. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, professor. E antes de chamar o doutor Jorge Rocha, só ler aqui algumas coisas que a plateia está pedindo. Ó. Em pacientes com cirurgia combinada, costumam trabalhar bem a base vítrea, tirando o máximo de vítreo, ou tendem a deixar uma saia vítrea um pouco maior, já que esse vítreo residual em base poderia ajudar e prolongar a ação anti-VEGF, caso precise de indicação pós-VPP. É do Eduardo Henrique, a pergunta. Bom, na verdade é o seguinte, assim, teoricamente o que a gente deve fazer é um shave da base vítrea o máximo que você puder tirar. É difícil você falar, eu vou tirar 100% do vítreo, mas porque a base vítrea é muito aderida. Normalmente a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer um shaving da base do vítreo, você tem que tirar essa base o máximo que você puder, porque ali muitas vezes você pode ter proliferação da hialoide anterior ali naquela região, você pode ter neovascularização, tem risco de sangramento se você deixa aquela cortina vítrea. Então, assim, o ideal é você tirar o máximo que você puder, fazer um shave e limpar essa base do vítreo. Perfeito. Outra pergunta aqui. Paciente sem edema macular, mas com retinopatia diabética não proliferativa severa. Costumam fazer anti-VEGF antes da catarata? Sem edema de mácula e com proliferativa muito severa. Na verdade é o seguinte, assim, se você for olhar os estudos americanos, esses pacientes, teoricamente, não deveriam ser tratados. Você poderia simplesmente operar o paciente, acompanhar esse paciente no pós-operatório precoce e tratá-lo se ele desenvolver edema de mácula ou desenvolver neovascularização de retina. Na vida real, na vida como ela é, se o paciente tem uma forma não proliferativa muito severa, com muitas áreas de isquemia periférica, antes da cirurgia de catarata, eu acho recomendável você tratar o paciente, fazer uma panfotopobulação naquelas áreas de isquemia, aí opera o paciente e acompanha precocemente. Muitas vezes, no pós-operatório, esses pacientes que têm muita isquemia, eles vão desenvolver edema de mácula, até porque o VEGF aumenta a permeabilidade macular e acaba levando o paciente a edema de mácula. Perfeito. Outra pergunta aqui, em pacientes que tenham uma diabetes de difícil controle, o senhor muda alguma coisa na rotina pós ou pré-operatória em relação à antibiótico terapia e corticoterapia? Na verdade, assim, o ideal é é lógico que nós estamos no Brasil, então, assim, é difícil você falar, olha, eu vou operar paciente só que esteja controlado clinicamente, né? Mas a gente sabe que algumas coisas são ruins para que você vá para uma cirurgia. Por exemplo, paciente que chega com glicemia acima de 180, entendeu? Assim, que vem mantendo 200, 220, esse paciente tem mais risco de complicações pós-operatórias, principalmente infecção, entendeu?
Então, assim, eu falar mudar, não, mas se o paciente puder procurar o médico dele, tentar dar uma controlada, entendeu? Para vir mais controlado clinicamente, eu acho que é importante. Assim, normalmente eu não mudo minha rotina pelo fato de ser diabético ou não. Eu normalmente prescrevo uma droga associada com corticoide, né, uma associação de antibiótico com corticoide, prescrevo um cicloplégico, né, para o paciente e somente um lubrificante. E hipotensores se a pressão do paciente estiver alta, né? Normalmente é só isso que eu faço no pós-operatório. Perfeito. O Renato Ribeiro manda aqui, até que ponto devo esperar para operar a catarata num paciente com edema macular diabético? Espero a opacidade chegar ao ponto de atrapalhar o acompanhamento da situação do edema ou já opera a catarata antes de se tentar o anti-VEGF? Essa é uma pergunta que os estudos mostraram que é melhor você operar precoce. Porque antigamente existia uma tendência de operar o paciente com visão entre 20/100 e 20/200, que era uma época que ficava difícil você saber se era a catarata que estava atrapalhando ou se era o edema. Então, às vezes você não consegue acompanhar e nem saber se ele está respondendo ao tratamento ou não, porque a catarata ela vai te impedir, entendeu? Então, assim, o ideal é você, nesses casos, tratar farmacologicamente, entendeu? Com anti-VEGF, e aí você deu uma estabilizada, você opera precocemente, você não espera a catarata ficar densa, não. Perfeito. O Habib Assaf aqui também manda uma pergunta, se houver tração na região da mácula e edema, o anti-VEGF seria contraindicado? Se tiver tração na mácula e edema, eu vou te falar o que eu faço, entendeu? Assim, eu já indico de cara cirurgia combinada. Para mim, essa é a indicação boa de cirurgia combinada. Você tem tração macular ou membrana epirretiniana densa, entendeu? Espessura macular acima de 350. Então, eu acho que isso aí não é um caso para você tratar clínica. Não adianta você tratar com anti-VEGF, porque você não vai resolver o problema do paciente, pode até piorar, porque dependendo do VEGF, levam à contração dessa neovascularização. Se tem tração, tem neovaso. Então, você contrai esses neovasos, você pode até abrir rotura no polo posterior, entendeu? O Arevalo já mostrou no PACORES que você tem um índice aí de mais ou menos 5,4% dos pacientes que você injeta PGF, se você esperar mais do que 7 dias, uma semana, você está correndo o risco de ter rotura no polo posterior e, com isso, você piorar o quadro do paciente. Então, assim, para mim, é a indicação absoluta de você fazer facovitrectomia. Perfeito. O Carlos Pinheiro está perguntando aqui se o senhor se baseia na visão do paciente para ter um limiar mínimo de quando indicar a facoemulsificação no diabético. Olha, é outra coisa, é outra pergunta. A gente na verdade, teoricamente, não. Eu acho que paciente diabético que tem que começa a fazer opacidade cristalino, e você percebe que o diabético ele pode fazer aquela catarata córtico-nuclear, pode fazer opacidade subcapsular posterior, às vezes você tem umas opacidades densas subcapsular posterior. Então, assim, eu acho que não tem necessidade de você esperar esse diabético a gente não espera no não diabético, né? Hoje em dia, cada vez mais se opera precocemente os pacientes. Então, assim, eu acho que o diabético também, a partir do momento que ele está aí com 20/40 de visão, você já pode pensar em indicar uma cirurgia. Como você pensaria em indicar para o paciente não diabético, entendeu? Assim, eu acho que talvez ele se beneficia mais de fazer uma cirurgia precoce do que o paciente não diabético. E a pergunta, já respondendo aí a pergunta da Camila, que ela diz, doutor Magno, está quando esperar para operar a catarata de um paciente com edema macular? Operar precoce? Eu trataria com edema macular, eu tentaria tratar esse paciente do edema antes de indicar, tentar dar uma estabilizada nesse edema dele, com 3, 4 injeções de anti-VEGF aí. Na hora que ele der uma estabilizada, eu faço a cirurgia, e às vezes na cirurgia, o ideal, se você puder, faz a faco e no final da faco você injeta um anti-VEGF aí. Perfeito. E aqui a Francine Veiga nos lembra aqui, até porque tem muitos oftalmologistas gerais nos assistindo, vamos dizer assim, sem contar com os residentes que nos assistem, lembrando que é importante a gente dilatar todo o paciente para ver bem a periferia, para ver bem a mácula, para ver bem a retina desses pacientes com ou sem diabetes. Eu completaria aqui a ela que também sem diabetes. A cirurgia de catarata, ela exige isso,
nos pacientes que a gente vai selecionar para a cirurgia. A gente tem aqui algumas perguntas ainda, tem também um abraço que o Daniel Sade mandou para o senhor, parabenizando pela aula aqui. Manda outro para ele. E agora, para a gente deixar mais discussão no final, que também o senhor vai entrar no segundo bloco junto com a gente, vamos convidar aqui nosso amigo ilustre, eterno presidente, doutor Jorge Rocha, que é doutor pela USP, tesoureiro da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, presidente da Comissão Científica da Sociedade Norte-Nordeste, membro da Comissão Científica do CBO e diretor do Congresso Mundial de Retina, mas fora isso tudo, grande amigo nosso, grande amigo da oftalmologia brasileira. Doutor Jorge, fique bem à vontade, você já é de casa. Boa noite, Niltinho. Boa noite, Magno. Prazer estar aqui com você, mais uma edição do CBO Live, algo assim inacreditável, cada dia melhor. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e esse tema muito interessante que é o diabetes. Vou tentar falar algumas coisas sobre o edema macular diabético nos próximos 15 minutos, depois a gente abre para a discussão e vamos fazer um bate-papo aqui muito interessante para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Essa iniciativa do CBO é incrível, cada dia tem mais pessoas nos assistindo e mandando perguntas, que é muito importante as perguntas, porque faz a interação ser dinâmica e o aprendizado ser muito melhor. A dúvida de um também é a dúvida do outro e sempre ajuda bastante. Então, vamos compartilhar aqui a tela. Ele interrompendo, viu, Jorge? Hoje em dia, a gente já não tem nem parâmetro para dizer quantas pessoas nos assistem, porque está cada vez mais comum que os residentes se reúnam na frente de um mesmo computador, então fica difícil saber quantas pessoas realmente têm assistindo, mas no momento a gente está com mais de 200 pessoas, com mais de 200 dispositivos conectados, vamos dizer assim. Muito legal, isso é impressionante. Mas vamos aqui, para não atrasar nosso tempo, tentar aqui compartilhar a tela. Estão me vendo aí? Nilton, tá conseguindo me ver? Sim, tá ótimo. Tá. Então, vamos começar. Tentarei ser bastante breve. Se a conexão ficar ruim, se a voz começar a falhar, vocês me avisam, porque eu não tenho essa noção da qualidade da voz, a qualidade da imagem que vocês estão recebendo. Mas vamos lá, vamos falar de edema macular diabético, os estudos clínicos, vida real. Certo? Gostaria sempre de falar nessa aula, eu comparo muito a tratamento diabético com a arte, certo? E essa peça aqui de Michelangelo, ele falava o seguinte, quando ele olhava um bloco de granito, ele não viu o bloco de granito, ele já via uma forma viva, e ele só fazia desbastar aquela forma para que os outros também pudessem ver. E a nossa medicina é uma arte, nós precisamos observar o paciente, nós precisamos entender o paciente, tem que ter bastante humanidade, apesar da inteligência artificial, apesar de todos os avanços que nós temos hoje na medicina, o fato de você dar carinho ao seu paciente, dar atenção ao seu paciente é muito importante e isso faz da medicina ser uma arte. Não bastamos somente a gente fazer parte de números de estatística, mas também a parte humana da medicina. E gostaria de dizer que nossa medicina, ela é muito antiga, ela vem há muitos e muitos anos da Índia, do Egito, da Grécia, e naquele tempo já se fazia o diagnóstico de diabetes. Diabetes já foi feito diagnóstico nessas civilizações antigas, e era uma doença terrível, porque ela era uma doença incurável. E o diabetes é uma epidemia mundial. Se você ver esse gráfico aqui, se estima que no globo tenha, no ano 2015, 400 milhões de pessoas com diabetes. E se acredita que em 2040, quase 650 milhões de pessoas com diabetes. Isso é uma coisa terrível, porque é uma doença que ceifa a vida de pessoas jovens, a visão, capacidade de trabalho, não de pessoas idosas, mas pessoas na idade produtiva. E o diabetes que a gente vê hoje não era assim. No passado, se sabia muito pouco sobre o diabetes, sobre a retinopatia diabética, porque as pessoas morriam cedo.
não tinha muita faleira. Ela ceifava as vidas na mais tenra idade. Você não conseguia sobreviver muito mais do que 5 anos com diabetes, por causa que não tinha como tratar. E o Brasil, nós temos hoje uma prevalência de 7,6, ou seja, 15 milhões de pacientes com diabetes. É uma coisa muito grande e esses pacientes estão vivendo mais. Por que eles vivem mais? Porque desde 1922, Frederick Banting foi o criador da insulina. Ele, que é se o dia do seu aniversário é o Dia Mundial do Diabetes, que é o dia 14 de novembro, ele criou a insulina e as pessoas começaram a viver mais. Quando as pessoas começaram a viver mais com o diabetes, passamos a ter problemas em várias partes do corpo, entre elas o olho, porque as pessoas vivendo mais, elas começavam a ter as consequências vasculares do diabetes, as alterações de dentro do vaso. E, além do laser, que eu mostrei no instante, existem outras formas de tratamento das doenças causadas pelo diabetes dentro do olho, que entre elas são as injeções de antiangiogênico e o uso de corticoide. Mas a retinopatia diabética tem uma forma muito terrível, que é o edema macular diabético. O edema macular diabético, ele acomete 4% mais ou menos dos pacientes com retinopatia diabética, mas ele é muito frequente com perda visual desses pacientes. Às vezes o paciente não tem a forma proliferativa que faz hemorragia, que faz descolamento de retina, mas perde visão com edema macular porque é uma coisa grave. E só lembrando a vocês como a desinformação é uma coisa muito grave. Fizemos trabalho na SBRV há mais ou menos uns 3 anos atrás, com a população geral, através dos grupos de Facebook que tem pacientes com diabetes. E aí descobrimos que é o seguinte: o paciente tipo 2 é um paciente extremamente desinformado. Se você imaginar que o paciente tipo 2, ele não sabe que o diabetes causa cegueira em 60% dos casos, ele não sabe o que é retinopatia diabética em 70% dos casos, o paciente tem diabetes e não sabe que ele causa uma doença chamada retinopatia diabética e que ele, se não tratado, pode vir a ficar cego. Então, a desinformação ainda reina no nosso meio e uma das grandes formas de tratamento é informar esse paciente para ele poder chegar ao tratamento em tempo hábil. Então, a retinopatia diabética é uma doença vascular. Sendo uma doença vascular, ela atinge vários órgãos-alvos. Ela atinge as artérias do coração, ela atinge os vasos periféricos, causando amputações de membro periférico, ela causa acidente vascular cerebral, ela causa nefropatia, neuropatia e causa retinopatia diabética. Todos são complicações pela alteração dos vasos pelo diabetes. E, no nosso caso, vamos falar do edema macular diabético, uma das causas frequentes de baixa de visão nessa população. Isso se dá por quebra hematorretiniana interna. Só lembrando vocês que tem muito residente aí, nós temos duas barreiras hematorretinianas que impedem o líquido passar para dentro do olho, que é a interna, formada pelas ligações entre as células endoteliais, que nós chamamos de tight junctions, ou causadas por proteínas chamadas ocludinas, que ela mantém as células bem unidas, impedindo que o fluido e células extravasem do vaso. E a outra é a barreira hematorretiniana externa, que é feita pela célula epitélio-pigmentada da retina. E a maior grande ideia que ocorreu nos últimos 50 anos veio através de um colega cientista chamado Michelson, que ele disse que existia um fator X. Um fator X esse, que ele não sabia determinar naquela época, em 1940, que era responsável pela formação de neovasos na íris. Esse fator vinha lá do fundo do olho, da retina, e vinha até a câmara anterior e fazia neovaso. Demorou-se muito, na década de 70, começou a se descobrir uma proteína que hoje nós conhecemos pelo nome de VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, ou seja, fator de crescimento vascular endotelial. Essa molécula, entre muitas outras que
existem no processo da retinopatia diabética, é uma das mais responsáveis pelo edema macular diabético. Claro que existem outras moléculas, é um processo vascular e inflamatório, mas ela tem um peso muito importante. E como tratar esses pacientes? Como nosso amigo Magno já falou, o controle clínico é importantíssimo. Você pegar um paciente com mais de 9 em hemoglobina glicada, esse paciente está descontrolado, esse paciente vai ter a maior prevalência de retinopatia diabética, de edema de mácula e maior gravidade, uma progressão muito grande desta retinopatia diabética. Nós temos outras formas, fotocoagulação a laser, que vem desde a década de 70, atualmente o laser micropulse, os anti-VEGF, os esteroides e a vitrectomia, como brilhantemente mostrado pelo presidente Magno. Nós temos muitos meios de tratar, muitas vias, só que isso confunde quando você tem muitas maneiras de você tratar uma doença, é que ela não tem um bom tratamento. Mas isso não está ocorrendo com o edema de mácula. Eu vou mostrar a vocês que, apesar da grande variedade de possibilidades terapêuticas, é uma doença que hoje tem um tratamento bastante efetivo. Então, vamos ficar com a fotocoagulação a laser, os corticoides e os anti-VEGFs. Vamos lembrar de um estudo maravilhoso da década de 80, que é o ETDRS. 30 anos de ETDRS, eles nos mostrou coisas belíssimas, que a fotocoagulação a laser é muito importante. Quando você faz a fotocoagulação a laser, você diminui a progressão para a cegueira em 50% dos casos, e que você melhora a visão desse paciente em 3% dos casos. Depois, estudos mais posteriores, o SCORE mostrou que a incidência de melhora de acuidade visual nesse paciente por fotocoagulação a laser é maior do que os 3%, mas é efetivo. A fotocoagulação a laser ainda tem seu local. E os anti-angiogênicos? A nossa onda de tratamento que veio se tornar realidade a partir do meio da década de 2000 e que se perpetua até hoje com grandes resultados. Aqui só mostrando a vocês que os antiangiogênicos hoje já estão sendo aceitos pelo rol de procedimentos e que esse rol de procedimento determina o quê? Se o paciente tiver uma mácula espessa, um edema muito grande, quando medido no OCT, com mais de 400 micras, ou que a visão dele já tiver entre 20/40 e 20/400, ou que tenha uma visão boa, menor que 20/30, mas que esteja progredindo para piora, esse paciente, obrigatoriamente, os planos de saúde, as seguradoras, terão que permitir tratamento com antiangiogênico. E quando é que eles não liberam? Não liberam quando você evidenciar, através de biomarcadores na OCT, que a fóvea tem uma desestruturação, uma perda de fotoreceptores das camadas, uma atrofia da mácula, que isso não vai melhorar com antiangiogênico. Ou quando o paciente já tem uma hipersensibilidade pelos anti-VEGFs. Ou quando a visão dele é muito ruim, menor que 24%. Então, essas são as regras hoje que regem os planos de saúde para liberação de tratamento antiangiogênico para edema macular diabético. Milhares de estudos, não milhares, mas muitos estudos, tentam demonstrar a eficiência e a segurança dos antiangiogênicos. Vou falar alguns deles só para melhor exemplificar, melhor caracterizar o benefício e a segurança dessas medicações. Primeira pergunta que todo mundo faz: paciente com edema macular, qual a primeira escolha de tratamento hoje? O que eu vou escolher para o meu paciente? O paciente chegou, um paciente de 60 anos de idade, ele está com 20/40, 20/50 de visão, com edema de mácula comprovado pelo OCT. O que eu vou escolher para esse paciente? Se eu fiz a mesma pergunta nesse PET Survey, que foi realizado pela Sociedade Brasileira de Retina in Vitro em 2016, e que quase 65% preferia naquela época
o uso de antiangiogênico, seja ele ranibizumab, aflibercept, bevacizumab. Se você somar esses 3 tipos, eles preferem o uso de monoterapia com anti-VEGF. Então, a escolha pelos nossos retinólogos hoje é principalmente anti-VEGF. E quando esse VEGF não funciona, ou seja, que não tem uma resposta rápida, os maus respondedores, naquela época, cerca de 40% dizia que já fazia a troca por outra medicação, corticoide, quando você fazia após as 3 injeções iniciais. Isso não é tão verdade hoje, mas demonstrarei posteriormente que o fato de não responder perfeitamente com 3 injeções não exemplifica que o paciente não vai ter melhora futura. Então, vamos falar do edema macular diabético, laser versus anti-VEGF. Esse estudo, RESTORE, foi muito bom. É um estudo fantástico que ele simplesmente ele faz uma comparação entre o ranibizumab e os pacientes com laser. Então, quando você compara paciente que usou ranibizumab ou usou laser, o que nós percebemos? Uma coisa incrível. Essa atuação é que os pacientes de antiangiogênico, eles melhoram rápido. Se você notar aqui, entre 1 e 4 meses, esses pacientes apresentavam melhora de visão. Esses pacientes tiveram melhora rápida. E a quantidade de visão desses pacientes também melhoraram muito rápido. Esse estudo, a partir de 12 meses, esses pacientes receberam um antiangiogênico. E que vocês começam a notar que começam a melhorar também. Mesmo aqueles que já tinham sido feito laser, que estavam tendo melhora lenta. Então, é um estudo que demonstra 2 pontos. Quando você faz o antiangiogênico, o paciente melhora rápido, você melhora a qualidade de vida desse paciente. E o segundo, mesmo se você fizer laser, você adicionar um anti-VEGF, a gente também consegue melhorar esses pacientes de uma forma mais rápida. E depois o protocolo I, o DRCnet, que é a maior rede de estudo de diabetes no mundo. Esse DRCnet ele tem vários protocolos, vários grupos de estudos diferentes. E são simbolizados por letras. Protocolo T, protocolo U, protocolo I. Protocolo I é um pivotal, um dos primeiros a tentar desvendar se o uso de antiangiogênico comparado com laser é melhor, pior, e também com corticoide. Então, esse foi publicado em 2010, esse estudo. Eu estava presente na ARVO quando foi apresentado pela primeira vez, e ele se seguiu por 5 anos, ou seja, um bom tempo. E aí, o que nós pudemos ver com esse estudo? Esse estudo demonstrou que, quando você faz antiangiogênico, ou sem realizar laser, ou realizando laser imediato, você tem uma melhora de visão muito grande, independente se ele vai fazer o laser ou não. Só lembrando que esses pacientes que ficaram 6 meses sem poder usar o laser, sem fazer laser, eles continuaram, 56% deles não fizeram laser nenhum durante os 5 anos de progressão do estudo. E que a triamcinolona, que aqui nós vemos que ela teve uma melhora, depois uma piora, um grupo de subanálise, quando esses pacientes eram pseudofásicos, também obtiveram uma melhora visual muito boa, ou seja, esses pacientes declinaram a visão, principalmente pela formação de catarata, e que o laser, quando usado separadamente como monoterapia, nesse período que nós estamos vendo aqui, ele não atingiu a visão dos antiangiogênicos. E a outra coisa muito importante, o antiangiogênico, ele
no paciente com edema de mácula, você vai decrescendo a utilização do antigiogênico. Você inicia, geralmente, nesse estudo, com as 8, 9 injeções, e no segundo ano já cai para 2 ou 3, no terceiro ano já cai para 1 ou 2, e no terceiro ano, mais de 50% já não faziam mais injeções. Então, ele, diferente de outras patologias da retina, que precisam muito mais uso de antigiogênico, no edema macular diabético, muitos pacientes, depois de algum tempo, eles começam a se libertar das injeções frequentes. E aqui também mostra as injeções decrescendo com o passar dos anos, certo? Chegando a 0 desinjeções quando você chega a 5 anos, e que os pacientes que fizeram laser tardio tiveram melhor qualidade visual do que aqueles que fizeram laser associado. Então, o laser independente tem uma visão melhor do que aquele que fizeram laser imediatamente. A outra coisa, aqui também demonstra a qualidade visual do paciente que não fez laser imediatamente, superior, e a queda do uso de injeções. Com o passar do tempo, você vai diminuindo a necessidade de fazer injeções. Aqui um estudo muito interessante que foi mostrado na Harvard no ano passado, que mostra o seguinte: se o paciente fizer o tratamento correto, uma injeção depois da outra, ele tem um maior ganho de visão do que aqueles que interrompem, aqueles que são irregulares. Então, aquele mostra que o paciente que fizeram 7 injeções tiveram uma quantidade de ganho de visão muito superior do que aqueles que fizeram somente 3 injeções, ou menos. Então, é necessário uma regularidade para que você obtenha uma boa qualidade visual. E qual a outra pergunta? Qual a melhor estratégia de aplicação? Vamos fazer todo mês? Vamos fazer o PRN, que é tratar quando necessário, quando o paciente piora? Ou tratar e estender? O que é tratar e estender? É você fazer, depois das 3 primeiras injeções mensais de carregamento, você começar a espaçar, não fazer todo mês, fazer a cada 2 meses, a cada 3 meses, em um período que não permita a recidiva do edema, achando um tratamento ideal. Então, nós temos esse estudo aqui, o RETAIN, que nos demonstra uma comparação entre o tratar e estender e o tratar quando necessário. E esse estudo é muito importante porque nós diminuímos a carga de ida do paciente para o consultório, diminuímos a ida do paciente para o hospital, para o centro cirúrgico. Nós permitimos uma boa qualidade de vida e com menor custo para as seguradoras. Então, a ideia de tratar e estender é para melhorar tanto o atendimento ao paciente, qualidade de visão, como o custo desse paciente para manter essa visão. Então, o que ele mostrou para a gente? Se você fizer o tratar e estender com laser, sem laser, ou comparado com quando necessário, a visão foi muito boa. Estatisticamente, não havia diferença entre os grupos. Então, você achar um período ideal para reaplicar o seu paciente é seguro. E aqui mostramos a diminuição do edema, a diminuição da espessura da mácula. Também muito semelhante quando você compara os 3 grupos. Tem um pouquinho melhor quando você faz a tratar e estender com laser, do ponto de vista de espessura. Mas é muito semelhante à melhora anatômica desses pacientes, desses grupos. E aí, o que nós tivemos como conclusões desses grupos? Primeiro, diminuímos em 40% o retorno desses pacientes ao consultório. Você diminuiu em 40% a necessidade desse paciente ir ao consultório, fazer exame e fazer aplicação. E que esses pacientes, quando só realizavam injeções a cada 2 meses, 70% deles mantiveram a qualidade visual estável.
uma qualidade boa e estável, ele não fazia perda de visão. E aí, a outra grande pergunta: quando devo eu alternar? Quando o paciente deve trocar do anti-VEGF para um esteroide? É necessário? Não é necessário? O que eu devo fazer? Quantas injeções eu devo realizar até eu necessitar a troca? Nós temos um esteroide, além da triacinolona, o Ozurdex, que é um polímero de liberação lenta, e que, na cavidade vítrea, na bula, ele diz que mantém terapia por 6 meses. Na prática, entre 3 e 4 meses de terapia segura. O estudo pivotal para a liberação nos Estados Unidos do Ozurdex foi o estudo MIT, em que ele comparava o uso do dexametasona com o placebo. E aí ele nos mostrou o seguinte, 22% desses pacientes tiveram uma visão muito boa, ganharam 15 linhas. Eles nos mostrou também o seguinte, que apesar da melhora desse paciente no primeiro mês, no segundo mês, muitos deles diminuíam essa visão, que isso se dava pela catarata, que o corticoide, como é sabido de todos, é um indutor da catarata. Então, o Ozurdex apresentou bons resultados, boa melhora visual quando comparado com o placebo, mas principalmente eles nos mostrou também que existem algumas complicações. Não é grave, mas 37% dos pacientes que usavam dexametasona 700 miligramas, que é o que é liberado no nosso meio, tiveram catarata no período do estudo, e que 30% tiveram algum aumento da pressão intraocular. Esse aumento da pressão intraocular, ele é variável. Geralmente o paciente faz a aplicação, no primeiro mês e no segundo mês ele atinge a pressão máxima, esses 30% que elevam, não é todos os pacientes, mas alguns, e com a diminuição da concentração da medicação na cavidade vítrea, essa pressão cai. E na aplicação seguinte, ocorre novo aumento de pressão, mas não é cumulativo. A segunda aplicação não vai ser pior do que a primeira, vai ser semelhante à primeira. Então, esse é o gráfico parecendo um dromedário que ocorre quando os pacientes apresentam aumento de pressão pelo uso do Ozurdex. E esse, depois de eu falar que o Ozurdex funciona, aí fizeram um estudo. Vamos agora comparar. Vamos comparar o quê? Vamos comparar antigiogênico com o Ozurdex. Fizeram o estudo Maggiore, que reaplicaram por 12 meses num grupo de pacientes que persistiam com edema de mácula após 5 injeções de antigiogênico, um Ozurdex a cada 5 meses, comparado com os pacientes usando só o antigiogênico. E aí o que nós notamos? Que os dois tiveram melhora de visão, tanto o grupo do Ozurdex quanto o grupo do antigiogênico, que foi estatisticamente não inferior ao Ozurdex, mas podemos ver aqui claramente pelo gráfico que a melhora de visão no grupo de antigiogênico foi maior. Com relação à diminuição da espessura, ou seja, diminuição da espessura da mácula, também os antigiogênicos tiveram a espessura um pouco melhor do que o dexametasona. E aqui nós vemos a visão média, aqui mostrando que os antigiogênicos também mantiveram a visão bem melhor, mas no gráfico B, ele mostra o seguinte, quando esse grupo é um grupo de pseudofásicos, a visão melhora. Então, uma das causas da visão no grupo de dexametasona não está tão semelhante ao antigiogênico é por causa da catarata. Aqui, a alteração da espessura, que no grupo de antigiogênico a espessura diminui e se mantém constante, e o efeito sanfona causado pela dexametasona. Durante o pico da medicação, você tem
uma diminuição máxima da espessura. E quando vai diminuindo a medicação na cavidade, geralmente volta um pouco o edema, né, que volta totalmente, mas tem um efeito rebote se você for aplicar a cada 5 meses, como mostra nesse trabalho. Então, os efeitos colaterais do trabalho, como eu tinha comentado, é a catarata por causa do corticoide. Outro estudo também comparando é o uso combinado da dexametasona com antigiogênico. Chama-se protocolo U, que foi recentemente publicado, apresentado na Academia Americana no último ano, apresentado esse final de semana no Congresso da SPRV. Se escolheu esses 2 grupos, um com dexametasona, outro com uso de somente antigiogênico. Uma coisa interessante é que, para quem entrasse no grupo combinado, dexametasona mais antigiogênico, era preciso determinar que tinha um edema macular persistente, que foi determinado no estudo, você tinha que ter 6 meses de tratamento com antigiogênico, sem melhora, para ser considerado persistente. 1/3 dos pacientes não precisaram fazer medicação combinada, porque já melhoraram somente com o uso do antigiogênico. E aqui mostrando que, mesmo com o uso de terapia combinada, a acuidade visual final é semelhante. Tanto faz você fazer só antigiogênico ou combinado com dexametasona, é muito semelhante. O uso combinado de dexametasona com antigiogênico melhora muito a espessura da mácula. Ela tem o poder de enxugar muito mais. Mas isso não foi relevante do ponto de vista visual final. E na vida real, como é que é isso? Primeiro, um estudozinho realizado de colaboração com minha clínica e com a Clion, aqui em Salvador, que mostrou o seguinte, que o perfil dos pacientes que entram no nosso meio para realizar antigiogênico é muito pior do que os pacientes que entraram no DRCNet, no protocolo I. Aqui nós temos pacientes com visão pior que 20/100, em torno de 28%, enquanto no protocolo I nós tínhamos 3% com a visão tão ruim. E que isso tem relacionado com a visão final? Tem muito. Quando você pega o Rise and Ride, ele mostra o seguinte, ó, essa linha inferior é a linha dos pacientes que não estavam sendo tratados, o placebo. E nos mostrou que depois de 24 meses foi permitido que o placebo utilizasse antigiogênico, mas eles jamais chegaram à acuidade visual igual ao grupo que estava tratando desde o começo. Então, quando o paciente já está numa fase crônica do diabetes e começa a tratar, mesmo que ele tenha um bom tratamento, que ele consiga diminuir o seu edema, voltar à mácula normal, nem sempre você tem uma boa visão. Isso nós temos hoje biomarcadores para demonstrar isso, que é conhecido chamado DRIL, quando você tem desorganização das camadas retinianas internas, ou quando você tem fratura da linha elipsoide, ou seja, fratura da linha de fotoreceptor. Esses marcadores nos mostram o quê? Uma cronicidade do edema e que esses pacientes podem não ter um bom prognóstico, mesmo tratando e mesmo melhorando do edema. Aqui, um paciente nosso que tinha um edema macular por diabetes bem pronunciado e que a gente começou a tratar esse paciente. Aqui nós demonstramos que depois, na ACT superior, que depois de 3 injeções ele melhorou, mas ele ainda tinha um pouquinho de edema. Então, hoje, estudos mais recentes mostram o seguinte, que se o paciente com 3 injeções ele não é um bom respondedor, você deveria persistir, porque a maioria dos pacientes continuam melhorando até 6 meses, até a 6ª injeção, e não deveríamos interromper somente com 3 injeções. Aqui esse paciente demonstrando o mesmo
experiência que foi demonstrada no protocolo I, você usava 8 injeções, 6, 5, 1, ou seja, diminuiu com o passar dos anos, e esse paciente, hoje, ele está livre das injeções, com uma boa qualidade visual, com a mácula totalmente seca, esse paciente está com 20, 40 de visão, e mantendo uma boa visão. E aqui a vocês, só para lembrar o fato de que existem pacientes que não estão mais, o edema não é mais somente causado pelo VEGF, e sim por outras moléculas inflamatórias. Como se sabe, o diabetes é um processo inflamatório. E nesses casos em que o VEGF não é a principal molécula causadora do edema, geralmente edema mais crônicos, ele se beneficia com corticoide. São aqueles casos que você fez 6 meses de injeção e que você ou não conseguiu melhorar o paciente, ou esse paciente ele continua com a recidiva muito grande, muito rápida, ou quando o paciente ele já foi vitrectomizado. Porque o vítreo ele é um reservatório, ele permite que o anti-VEGF permaneça na cavidade vítrea por mais tempo. Então, quando você já foi vitrectomizado, a melhor opção é fazer o anti-VEGF. Aqui é um caso de um paciente olho único que foi vitrectomizado e que já tinha feito 12 injeções. Ele melhorava um pouco, piorava, melhorava, piorava. E aí decidimos fazer o reset dele. Vamos parar tudo, vamos fazer o Ozurdex. E nesse momento, esse paciente melhorou. Depois de 5 aplicações de Ozurdex a cada 4 meses, esse paciente ele está sem necessidade de novas aplicações, só em acompanhamento. Então, vemos a bom resultado, quando bem indicado. Corticoide também tem seu valor. Aqui, só para finalizar, falando novamente da arte, essa é uma escultura que se encontramos em Roma e que é uma peça de granito, mas se você olhar, parece que as mãos estão penetrando na carne, ou seja, que dá movimento, da forma, e que isso é uma expressão maior da arte, você vê o que os outros não estão vendo. Então, tudo que eu estou falando sobre artes, sobre edema de mácula, tem a ver com o relacionamento que você tem com seu paciente, com sua humanização, porque o diabetes é uma doença difícil, uma doença crônica, e que nós temos grandes avanços com as novas terapias como antiangiogênico, mas o relacionamento seu com o paciente, orientar que esse paciente precisa ter um bom controle glicêmico, um bom controle da hipertensão, que ele precisa continuar persistindo por muitos anos com tratamento para ter resultado, depende muito entre nossa humanização, nossa relação médico-paciente. Eu gostaria de agradecer, desculpa que a aula foi muito longa, mas é que o assunto é muito emocionante. Muito obrigado. Nós que agradecemos também, Jorge. E para a gente não perder tempo, já que o assunto é emocionante e tem muita gente nos assistindo, eu queria repetir aqui uma pergunta do João Pereira, que ele pergunta: em edema macular com componente foveal e extrafoveal, você realiza laser mais anti-VEGF ou anti-VEGF isoladamente? Vou pedir só para você descompartilhar a tela aí, para a gente poder ver também. E a pergunta, depois que você... Um minuto só, deixa eu conseguir descompartilhar aqui. Pronto, agora vai. Consegui. Então, o que ele, tentando entender, o que ele falou foi o seguinte, se eu tiver um edema de mácula que o paciente está tendo um vazamento na fóvea e extrafoveal, certo? Se eu faria uma terapia combinada ou uma monoterapia com anti-VEGF. No Brasil, às vezes, a gente usa muito laser. O laser é uma terapia eficaz, não está em desuso, e que nos auxilia muito. Por quê? Porque se você imaginar um paciente com diabetes, você tem um edema de mácula, mas ele tem também uma retopatia periférica isquêmica muito severa, tá?
e que, ou com ele já está iniciando com neovaso, já tem o neovaso, você fica só no antiangiogênico e esse paciente some, esse paciente pode voltar 3 meses depois com glaucoma endovascular, com hemorragia vítrea. Então, ainda utilizo, nesse caso, com alterações periféricas, fotocoagulação a laser, tá? Combinado com antiangiogênico. Não acho que estamos num momento que podemos dizer que vamos tratar o paciente só com antiangiogênico. Nós estamos numa transição. Acredito que quanto mais a gente for aprendendo sobre antiangiogênico, for tendo melhor disponibilidade, tanto no privado como no SUS, pode ser que a gente vá migrar. A terapia com antiangiogênico é melhor, certo? Você tem menos consequências, melhor qualidade visual, mas, infelizmente, ainda não dá para dispensar o laser. Nesse caso, eu faria uma terapia combinada. Professor Magno, teria algum comentário sobre o assunto? Não, eu também acho que faria a mesma coisa, entendeu? Eu faria a combinação do laser com anti-VEGF. Perfeito. Transmitindo aqui os abraços que o doutor Leiria Neto mandou para os dois, parabenizando pelo evento. O doutor João Caldas, lá da Ascris. Nosso amigo Cristiano Cacheta. Cris, grande abraço. Em nome do Cristiano Cacheta, parabenizo toda a diretoria do CBO também. E para a gente não perder tempo, vamos continuando aqui com as perguntas, que tem muito, viu? Esse tema deu muita pergunta aqui. O Túlio pergunta qual o seu protocolo para switch de droga, seja antiangiogênico ou corticoide em paciente com edema macular diabético. Vamos começar pelo Jorge. Primeiro, eu queria agradecer ao Cacheta, ao Tayano, pelo grande trabalho que eles têm feito frente ao CBO, que o CBO é uma entidade nossa, que ele está fazendo iniciativas incríveis como o CBO Live e muitas outras que ele já está em projeto para fazer e já está realizando. E agradecer ao Leiria, o João, grandes amigos que estão nos assistindo agora, que é um prazer saber que eles estão conosco. Então, voltando à sua pergunta, ele está perguntando assim, quando é que eu faço troca de drogas? Tá? Eu já tinha tocado um pouquinho nesse assunto, e só relembrando uma palestra de um colégio chamado Rishi Singh, que fez um trabalho revisando alguns trials, que foi apresentado na SBRV esse final de semana, que ele também nos lembra o seguinte, mesmo que o paciente fez 3 injeções e só melhorou 10%, você deve persistir, pelo menos até chegar a 6 injeções. Porque a maioria desses pacientes vai melhorar. Esses pacientes, mais de 70%, eles vão continuar melhorando. Se a partir de 6 meses, se você não conseguir uma melhora suficiente, ou seja, que seja uma melhora visual e anatômica, vale a pena você fazer a troca. Na maioria das vezes, essa troca é para um corticoide, mas às vezes você pode fazer uma troca de antiangiogênico, sair de um ranibizumab para uma aflibercept é muito utilizado, mas eu demoro um pouco, meu protocolo é demorar um pouco mais atualmente, não só em 3 injeções, chegando a 6 injeções para pensar em trocar essa medicação. Magno, diga aí o que você acha disso aí, qual a sua impressão, como é que você está fazendo hoje em dia no dia a dia aí? Teoricamente, nesses casos aí, eu sou menos conservador do que o Jorge, assim, até pelo resultado dos estudos, né, do protocolo, quando você olha esses pacientes após a 3ª injeção, teoricamente, se eles não estão respondendo, eles tendem a serem maus respondedores, né? Então, assim, eu costumo fazer, se não responde ao anti-VEGF, na maioria das vezes, quando eu vou mudar, eu mudo para o corticoide. Eu vou para o Zurdex depois da 3ª, 4ª aplicação, eu normalmente costumo mudar para o Zurdex, que tem uma resposta melhor, porque na fase aguda, você tem muito VEGF. Na fase, quando o edema começa a cronificar, o VEGF está menor e você tem mais
mediadores da inflamação, são as interleucinas 6, 12, 1. Então, na verdade, o corticoide, teoricamente, nessa hora, ele é um pouquinho melhor do que o anti-VEGF. Por isso que a minha tendência é mudar. Um pouco mais precoce. Perfeito. Vamos fazer a última pergunta. Peço desculpa às outras perguntas que não deu tempo a responder, mas a maioria eu percebi que, de uma maneira ou de outra, ela foi comentada dentro das 2 aulas que abrangeram bem o tema. A pergunta é da doutora Bárbara Andrade, por coincidência, filha do doutor Leiria, que nos pergunta aqui, no caso de edema macular extrafoveal persistente, acompanhado com follow-up de OCT, com depressão foveal preservada e acuidade 20/20, estamos autorizados a indicação de laser focal ou optaríamos por observação? Aí a gente vai naquela regra do edema macular clinicamente significante. Se você tem qualquer espessamento na mácula maior que 1000 micras, a uma distância de 1000 micras, mesmo que não tenha atingido a fóvea, você tem que tratar, certo? Eu trataria sem medo. Se você tem um edema de 1000 micras, numa distância de 1000 micras da fóvea, trataria. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. E fazer a fotocoagulação a laser, já que é um edema focal. Professor Magno. Faria exatamente igual. Eu acho que é um edema de mácula clinicamente significativo, porque tem essas características que o Jorge acentuou, e como ele está longe do centro da fóvea, aí a opção do laser, realmente, você não precisa tratar, na minha opinião, dá para você tratar com laser nessa região aí, que a resposta costuma ser muito boa também. Faria exatamente igual. E gostaria de deixar um abraço para o Leiria, porque não deu tempo de eu falar, mandar um abraço para o Leiria e para a Bárbara aí, viu? Simone, um abração para vocês aí. Beleza, e é muita gente participando aqui, e queria agradecer demais a todo mundo que mandou comentário, o Júlio Aures, o Bruno, a Camila, meus amigos lá de Sobral, Ribamar, Isabela, Alana, André, todo mundo mandando mensagem aqui. Infelizmente o tempo tá curto, a gente vai ter que aumentar isso aí. Você que tá nos ouvindo, Cacheta, tá vendo aí, né? Ó, 1 hora não tá dando, não. O tempo todo com a audiência acima de 200 pessoas, e realmente mostrou que o assunto de retina, a gente ainda tem muito a se discutir. Hoje 1 hora foi pouco para discutir tanto assunto. Eu queria muito agradecer também as pessoas que nos ajudam, né? Em nome do Fabrício, que é o comandante disso tudo nos bastidores, agradecer demais o Fabrício do CBO e toda a equipe que nos ajudam a tornar o CBO mais forte. Mas aí a gente até extrapolou um pouquinho o horário, uns 15 minutinhos, mas valeu demais a pena extrapolar o horário, e eu queria deixar aqui em aberto para vocês fazerem as considerações finais, agradecer a honra de ter participado com vocês desse evento que foi, sem dúvida nenhuma, marcante aqui, só pelo tanto de pergunta e participação das pessoas aqui. Bom, eu gostaria de agradecer ao CBO a oportunidade que me deu de estar podendo participar do evento, ao Tayano, Benias, o Cacheta, a Fabiana, toda a equipe aí do CBO, um abraço para todo mundo, e é um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Newton, eu gostaria primeiro de agradecer a você. Você tem feito esse trabalho incrível. A gente começou esse CBO Live no ano passado e tem sido um trabalho incrível que você tem feito. Sua iniciativa tem muito valor. Você é um cara que tem feito esse trabalho